Manas, saudações. Tal como tivera dito anteriormente, o prometido é devido. E eu falei muitas das vezes no Balo Muca que eu havia de falar, de fazer vídeos, 10 vídeos, e como primeiro volume, a falar do medo. E hoje eu começo com um vídeo muito importante. A história do medo. Porque nós, para podermos falar desse problema que é o medo, que existe no seio da nossa sociedade, que uns já chamaram de tabu, outros até já chamaram como um dos maiores handicaps, uma das forças maiores que agarrou o pensamento de muitos de nós angolanos e angolanas. Portanto, eu vou tentar dar alguns pontos importantes aqui nesse vídeo para que as pessoas possam então também com as suas investigações e irem procurar mais. Portanto, só para nós voltarmos um bocado na história do nosso povo em Angola, é sabido que nós em Angola, a nossa colonização com os portugueses, durante as décadas que os portugueses ficaram em Angola, os muitos anos, os angolanos eram cortados de muitas coisas. E uma das coisas, das situações que cortou muito e que prevaleceu e que prevalece até hoje na vida dos angolanos é alienação mental e assimilação. Os angolanos foram povos alinhados para serem aceitos como angolanos. Conta muita gente da idade da minha avó que tinham que, para ter o tal bilhete de identidade como assimilados, tinham que mostrar que sabiam comer em mesas com cadeiras e etc. Lutou-se para que nós passássemos esse tipo de situação, as repreensões, o trabalho esforçado. Mas apareceu então um grupo de jovens, vários grupos de jovens, com o intuito de libertar Angola. E nós entramos naquilo que foi a chamada luta de libertação. A luta de libertação terminou há 44 anos que o vulgo colônio português saiu. Obviamente que quando o português saiu, o nosso povo precisava, depois de 75, 76, para 20 anos depois, precisava de se reencontrar. Precisava de sarar as feridas que as pessoas tinham, a separação, o investimento que houve em termos de separar. Éramos um só povo, mas estávamos separados. Não aconteceu isso. E então nós continuamos. Mas é bem importante a gente realçar que tudo tem uma origem. Do lado dos libertadores, quer da UNITA, quer da FENELA e quer do MPLA, mas me subscrevo naquele que é do lado do MPLA, porque eu venho parte de uma família quimbundo e durante o tempo da luta de libertação, a minha família foi do lado do MPLA, fizeram a luta do lado do MPLA. Se fosse um ovimbundo, podia vir dizer também outra coisa, mas foi o que aconteceu na minha família. Portanto, dentro do MPLA é escrito, é dito e está dentro do conhecimento que desde o momento que o MPLA, de 1958, que o MPLA entra nas matas, o MPLA sempre passou toda a luta de libertação com problemas internos sérios, que acabaram em problemas sérios de rancor, de perseguição, de constante ódio e que não ajudou então para o pós-independência. Também aconteceu na FENELA, também aconteceu na UNITA, tiveram alguns problemas. Isso tudo fez com que nós, depois da independência, acordássemos numa outra situação. O MPLA foi o partido que protagonizou a independência. O Dr. Jonas Savimbi, pela UNITA, também fez isso no AMBO. Mas, entretanto, o MPLA nos dá a independência e era supostamente nós vivemos no nosso país em harmonia, como irmãos, como família. E começamos a trilharmos, então, uma outra situação do nosso país. Infelizmente, isso não aconteceu. Tivemos, então, o MPLA nos deu a independência em 75, em 11 de novembro de 75, outro ano em 76, e quando entramos em 77, entramos no ano que o medo
que nós devíamos estar a soltar das nossas mentes, depois daquilo tudo que passamos com a administração colonial, o medo se agudiza e se entranha mais dentro dos angolanos. Em primeiro lugar é que vamos partir para uma guerra civil, balas de angolanos para angolanos, e então acontece a maior repreensão dentro de um partido político, o MPLA. O 27 de maio de 1977. Muitos já escreveram, Lara Ponço, o Miguel, o Michel, o Nuvens Negra, Dalila Cabrito, Purga em Angola, e tem muito mais livros e muito mais matérias. Mas é bem importante realçar aqui que o 27 de maio, para além de ser uma repreensão interna do MPLA, foi o momento em que o medo começou a fazer a história na vida dos angolanos. João Michel Mabeco, no seu livro O MPLA perante a si próprio, João Michel Mabeco, quando fala do 27 de maio, descreve o 27 de maio como um ato não muito bom, mas também é importante nós irmos nas profundidades do 27 de maio. O 27 de maio foram momentos muito tristes, em que por causa de posições ideológicas e por questões de perseguição e rancor, descambou na morte daqueles que lutaram principalmente para a libertação de Angola. Então aí onde é que fica nós, povo? As mães e os pais que deram os seus filhos para irem lutar fora, para irem lutar por essa Angola, acabaram por ficar com medo. O medo começou a se repreender na família. Que o MPLA, quando repreende dessa maneira. Angola, sobre um partido-estado que é o MPLA, ficamos nessa situação. O nosso medo começa a crescer. As nossas famílias começamos a entender o porquê que quando nós nos posicionamos contra certas atitudes dos políticos, as nossas famílias ficam com muito medo. O perfil de um ditador são 2 volumes, e no volume 1, Pacheco descreve a capacidade clássica de Lúcio Lara, em que Lúcio Lara vai até como os bastantes corpos de pessoas que eram mortas, como se fazer desaparecer esses corpos. Uns atiraram no mar, viajou em cadeias, entrou nas celas, viu quem tinha que ser prendido, quem tinha que ser apreendido, foi nos campos onde é que as pessoas estavam presas, quem devia ser prendido, quem devia ser solto. Isso tudo aconteceu. E claro que isso deixou castas de muito medo no seio dos angolanos e das angolanas. A história do medo começa aí, e então nós estávamos a sair um país recentemente independente. Em menos de 3 anos rebentou-se o 27 de maio, uma guerra constante em que foi dito que cada cidadão é e devia ser necessariamente um soldado, pegar na arma. E qual é o pai que não queria guardar os seus filhos perante aquela situação? Daí então começa a história do medo, em que muitos de nós não podíamos nos impor perante as situações erradas que estavam a ocorrer no país, e a gente assim ficou preso nesse medo. O medo não é fácil a gente ultrapassar, porque aqueles que estudam a capacidade da mente do ser humano diz que o medo, quando estiver entranhado no cérebro do ser humano, por norma, os comportamentos do ser humano que são contra aquilo que é as atitudes nocivas do medo, não conseguimos subsair. Regressamos e ficamos todos acanhados. Isso foi um tempo que passou, foi realmente difícil, mas é aqui onde é que eu me apego para dizer que o medo tem uma história. O medo não entrou na vida dos angolanos do dia para a noite. O medo nos angolanos foi a constante repreensão, mesmo depois do vulgo colônio português ter saído, a repreensão continua. Hoje, nos nossos dias, a juventude angolana, nós usamos as redes sociais e muito mais. Qual é o maior sinônimo de medo entre nós hoje em dia? É, pura e simplesmente, a perseguição daquilo que existe, que nós apelidamos como bufarias, em que as pessoas que são voz, em que as pessoas que tentam se opor contra a má governação em Angola ou contra uma coisa que é contra os direitos humanos, essas pessoas são perseguidas.
E as pessoas que perseguem muitas das vezes nós conhecemos. Então é importante nós no nosso país começarmos a pensar uma forma de viver que vai elevar os angolanos, mas que não vai aprisionar os angolanos. O medo destruiu muito a nossa sociedade. Maria da Encarnação Pimenta fala muito. Procurem essa professora, essa psicóloga, procurem os seus livros e você vai entender que o medo é uma coisa que o ser humano tem. Mas nós, no nosso país, foi feito para que nós tivéssemos o medo por dentro e não passamos a agir. Hoje Angola está a viver um momento diferente. Angola é um país que o mundo todo conhece. Pessoas medrosas não vão fazer um país ir muito mais além. Não vamos ter atletas capazes, porque o medo acaba por aniquilar a força motora das pessoas. Tudo que as pessoas tentam vão por aqui e não conseguem ir para cima, abaixo. Portanto, essa é uma chamada de atenção que eu faço e também deixo como questão. O medo não nos levou a lado nenhum e não é agora que o medo vai nos levar a lado algum. Vamos abrir as nossas mentes. Balumuca, esse é o primeiro vídeo, a história do medo, com Mano Gica Tetemba. Obrigado, saudações, estamos juntos.